Igreja Nova Aliança com Cristo, pregando o verdadeiro evangelho em todas as nações. Ouça os cultos online, ao vivo pela rádio Chegou a Minha Vez, todas as quartas e domingos, às 19 horas. Fique ligado em nossas programações. Igreja Nova Aliança com Cristo. Visite o nosso site www.igrejanovaliançacomcristo.com. Sigam também as nossas redes sociais. No Instagram, @Igreja Nova Aliança com Cristo 2023. No Facebook e no YouTube, Igreja Nova Aliança com Cristo. Acompanhe também a Quarta da Bênção, todas as quartas-feiras, às 19 horas, com a pastora Camila Gomes. No canal do YouTube, Pastora Camila Gomes. Seja abençoado e compartilhe. Começa agora o culto da Igreja Nova Aliança com Cristo, com o pastor Evanildo Gomes. Reúna sua família, chame seus amigos e vamos adorar ao Senhor de todo o coração. Não se distraia, pois Deus tem uma palavra para a sua vida e que Deus abençoe. Glórias a Deus, a paz do Senhor Jesus, igreja. Estamos ao vivo para o Brasil e para o mundo com mais um culto da família que traz o tema Aprendendo no Deserto, amém? Vamos aplaudir o nome do Senhor. Oh, louvado seja Deus, nosso Deus é maravilhoso, nosso Deus é poderoso, nosso Deus é fiel. Ele é o Rei da Glória, o Pai da eternidade e Príncipe da paz, amém? Nesse momento nós vamos orar, agradecer ao nosso Deus pela fidelidade do nosso Deus, pela bondade dele. Vamos ficar de pé. Convido você para ficar de pé. Você que está online também, fique de pé para adorar o nome do Senhor Jesus. Eu tenho certeza que Ele é fiel, aleluia, para receber a nossa oração neste momento. Nessa oração nós vamos agradecer ao Senhor por mais uma semana. Vamos também pedir a bênção, aleluia, para este culto. E vamos também nos humilhar diante do Senhor, pedindo perdão pelos nossos pecados, pelas nossas falhas. Vamos nos apresentar diante do Senhor com um coração reto, um coração, aleluia, quebrantado, um coração humilde na presença do nosso Deus. Vamos orar ao nosso Senhor. Senhor nosso Deus e nosso Pai, Pai querido, Pai amado, Pai santo, Deus do impossível. Pai, estamos aqui, Pai, diante do Senhor, como igreja, Pai, para se humilhar diante de Ti, Pai, aleluia, adorando o Teu santo nome, pedindo perdão, Pai, pelos nossos pecados, pelas nossas falhas e também, Pai, Te agradecer por mais uma semana. Que alegria, Pai, saber que nós temos um Deus tão poderoso, que nos ajuda até naquilo que nós nem imaginamos, Pai. O Senhor nos ajuda abrindo porta, ajudando a vencer as nossas questões, Pai. Todos nós enfrentamos aflições, desafios, mas em todas elas, Pai, aleluia, o Senhor age, o Senhor nos dá a vitória, o Senhor não nos tira, aleluia, do deserto, da prova, mas o Senhor passa conosco por elas, ó Pai. Por isso nós Te louvamos e Te agradecemos, reconhecemos que Tu és Deus, que o Senhor cuida, que o Senhor tem o Teu jeito de nos tratar, de nos disciplinar, de nos moldar, de nos ensinar, ó Pai. Aleluia, louvado seja Deus. E nós queremos Te agradecer, Pai,
muito obrigado. Seja conosco, dá a direção deste culto. Usa a minha vida, usa a vida de cada irmão, ó Pai. E receba, meu Deus, receba toda forma de adoração, de louvor e de honra a Ti nessa noite. Queremos, Pai, Te louvar, aleluia, não por obrigação, Pai, porque temos motivo de sobra, aleluia, para Te adorar, Pai. Somos felizes e gratos pela nossa salvação, que é a nossa maior bênção, Pai. Por isso nós queremos, Pai, Te dar honras, glórias e louvor. Que o Senhor receba todas elas, todas as expressões de honra, de glória e de louvor nesta noite. É o que nós Te pedimos e Te agradecemos em nome de Jesus. Amém, meus irmãos? Vamos já louvar o nome do Senhor Jesus. Peço a você que está online, não deixe que nada venha distrair você, amém? Não deixe que as notificações do seu smartphone venham distrair você. Esse momento é um momento, aleluia, é um momento de nós adorarmos ao Senhor, é um momento precioso. Não deixe que coisas fúteis venham te distrair desse momento tão extraordinário, momento de exaltar o nome do Criador de toda a terra e de nossas vidas, amém? Vamos adorar o nome do nosso Deus, aleluias, glórias a Deus. Vamos declarar que Ele é poderoso, amém? Louvado seja o Teu nome, Jesus. Oh, glória a Deus. Como eu me esqueci do que fizeste por mim, como eu perdi a fé no impossível, Oh, aleluias. como eu pude pensar que tu não podes operar, porque insiste em não ver teus milagres. Vamos declarar. Cante. Tu és poderoso. Declare com amor no seu coração, com toda a sua mente. Tu és poderoso. Oh, Senhor, Tu és poderoso, Pai, declaramos. Tu és poderoso. Aleluia. Tu és poderoso.
levante suas mãos. Levante suas mãos no alto. E com toda a sua força, diga: Tu és poderoso. Tu és poderoso. Adore o Senhor na sua casa, onde você estiver. Adore o Senhor em espírito e verdade. Tu és poderoso. Ele está aí, Ele está aqui, Ele está contigo. Tu és poderoso. Ou três ou mais, reunido no nome do Senhor, Ele está presente. Aleluia. Tu és poderoso. Quem sou eu pra negar teu poder, Senhor? Muito eu passei, já provei e vi da graça e da tua bondade, mais do que eu mereci, pois eu sei quem eu sou e aqui não vou parar. É pela fé que eu vivo, pra trás não vou olhar. Esse não é meu. Declare: esse não é o seu filho. É meu filho. Aleluia. Você que está prostrado, Não acabou Minha história. esse não é o seu filho. Esse não é meu filho. Esse não é meu filho. Esse não é meu filho. Não acabou minha história. Esse não é meu filho. Esse não é meu filho. Esse não é meu filho. Não acabou minha história. Esse não é meu filho. Esse não é meu filho. Se nós cremos, Não é meu filho. Não acabou minha história. Esse não é. Esse não é meu filho. Esse não é meu filho. Não acabou, Não acabou minha história. Ele é naquele que cuida, que te Tem alguém para levantar a mão e crer nessa palavra aqui? Esse não é meu. Esse não é meu filho. Alguém pode ter dito que acabou, mas a palavra que sai da boca de Deus é: esse não é. Esse não é meu filho. Esse não é meu filho. Não acabou minha história. Esse não é Tu és poderoso. nome sobre todo nome. Tu és. Ele é maior do que a sua luta. Ele é maior do que o seu problema. Aleluia, Ele é a nossa força. Quem sou eu pra negar teu poder, Senhor?
da presença. Digno és do livro abrir, com teu sangue me comprou. Tu és digno, só tu és digno, só tu és digno. Ao Cordeiro seja o louvor, honra e glória e o poder são para sempre seu. Vamos declarar em teu nome temos esperança. Em teu nome tenho esperança. Muito em breve do céu descerá, para sempre reinarás. Creio. Para sempre reinarás. Oh, declare mais uma vez. em teu nome tenho esperança. Muito em breve do céu descerá, para sempre reinarás. Para sempre reinarás. Ao Cordeiro seja o louvor, honra e glória e o poder são pra sempre Deus. Em teu nome tenho esperança. Muito em breve do céu descerá, para sempre reinará. Nós cremos, para sempre reinará. Em teu nome tenho esperança. Muito em breve do céu descerá, para sempre reinará. Para sempre reinará. Santo é, Santo é o Senhor, para sempre exaltado é
Nós cremos, Jesus. As palmas engrandecem o nome. Aleluia. Glórias a Deus. Amém, meus irmãos. Vamos continuar adorando o nosso Deus agora com os nossos dízimos e oferta. Abram suas Bíblias em Malaquias. Malaquias capítulo 3, versículo 10 a 12, que diz assim: Eu, o Senhor Todo-Poderoso, ordeno que tragam todos os seus dízimos aos depósitos do templo, para que haja bastante comida na minha casa. Põe-me à prova e verão que eu abrirei as janelas do céu e farei cair sobre vocês as mais ricas bênçãos. Não deixarei que os gafanhotos destruam as suas plantações, e as suas parreiras darão muitas uvas. Todos os povos dirão que vocês são felizes, pois vocês vivem numa terra boa e rica. Eu, o Senhor Todo-Poderoso, estou falando. Amém, igreja? Quantos podem dizer glória a Deus por essa palavra? Poder sentar rapidinho. Meus irmãos, a palavra de Deus, ela é viva, é poderosa. A palavra de Deus não é conto de fada. A palavra de Deus não é velharia. A gente vê muitas pessoas, teve aí um atribulado aí, né, desses influencers aí da internet, né, que falou que a palavra de Deus tinha que ser atualizada mesmo, que a palavra de Deus, chamou a palavra de Deus de velharia, né? Mas a palavra de Deus é mais viva do que esse cidadão, porque essa pessoa está morta espiritualmente e chamando, ele precisa nascer de novo, conhecer a Cristo e nascer de novo, e chamando a palavra de Deus de velharia. A palavra de Deus sabe do futuro, fala do futuro. A palavra de Deus, ela é viva, é poderosa. A palavra de Deus é Jesus encarnado na terra, né? Então a palavra diz aqui: Eu, o Senhor Todo-Poderoso, ordeno que tragam todos os seus dízimos aos depósitos do templo, para que haja bastante comida na minha casa. Aí ele diz: põe-me à prova, né? Para aqueles que duvidam, para aqueles que, né, tem dúvida de que se der para Deus vai faltar, né? A pessoa fala: e se faltar para mim? Se eu der e faltar para mim? Aí o Senhor diz: põe-me à prova e verão que eu abrirei as janelas do céu e farei cair sobre vocês as mais ricas bênçãos. Igreja, quando o povo de Israel, né, o povo estava ali, aleluia, saindo do Egito, e no deserto eles reclamavam com Moisés que eles queriam pão, que eles queriam carne, eles tinham saudade do Egito, eles tinham saudade, né, do coentro, do cominho, da cebola do Egito, e eles foram para cima de Moisés: era melhor que tivesse nos deixado no Egito, morrer no Egito, do que você tirar nós de lá para vir morrer no deserto. Agora não temos pão, não temos carne. E Deus fez cair carne do céu e pão do céu. Amém, igreja? Então a palavra de Deus, ela não fica só no papel. A palavra de Deus, ela se cumpre, ela acontece, ela dá fruto nas nossas vidas, né? Então quando ele diz: eu abrirei, fazei prova de mim, e verão que eu abrirei as janelas do céu e farei cair sobre vocês as mais ricas bênçãos. Ele já fez isso acontecer para o povo de Israel, e ele continua a fazer, igreja. Ele não está velhinho, aposentado, que não pode mais fazer. Ele continua a fazer, né? Ele diz mais no versículo 11: não deixarei que os gafanhotos destruam as suas plantações. Para quem vive do plantio, né? Para quem joga a semente na terra e espera que a terra faça brotar,
A terra em si não pode brotar se Deus não abençoar. Ou a terra pode até fazer o papel dela de brotar. Mas se Deus não ordenar que os gafanhotos deixem aquela plantação ali, os gafanhotos vêm. Ou se Deus der uma ordem para os gafanhotos virem e devorar tudo, Ele devora. É por isso que Ele diz aqui: não deixarei que os gafanhotos destruam as suas plantações, e as suas parreiras darão muitas uvas. Isso não é só para quem tem plantação de uva, não, igreja. É qualquer coisa. É qualquer coisa que você plantar. Todos os povos dirão que vocês são felizes, pois vocês vivem numa terra boa e rica. Eu, o Senhor Todo-Poderoso, estou falando. Amém, igreja? Então, esta é a palavra de Deus. Faça prova da palavra de Deus. Você que ainda não tem fé, Deus manda você fazer prova hoje. E eu tenho certeza que Deus vai te surpreender do poder da sua palavra, da fidelidade da palavra de Deus. A palavra de Deus é fiel e ela jamais volta vazia em nossas vidas. Amém? Então você que está nos assistindo agora pela sua Smart TV, já está aí na sua tela o código QR Code, onde você pode abrir o aplicativo do seu banco, apontando a câmera do seu celular aí para esse código QR Code, você já vai estar sendo direcionado para você contribuir via Pix com qualquer valor que você sentir no seu coração, tá bom? Se você estiver nos ouvindo agora pelo seu smartphone, esta gravação, você que não está em tempo real, mas está vendo essa gravação agora no YouTube, vá na descrição desse vídeo, que lá na descrição tem os dados bancários. Você que está nos ouvindo pelo aplicativo do Radiosnet, a Rádio Chegou a Minha Vez, ou pelo aplicativo da Rádio Chegou a Minha Vez, você vai clicar em contatos. Clicando em contatos, você vai ter o acesso do WhatsApp da igreja, e na descrição você tem os dados bancários para você estar contribuindo. Se você estiver pelo site, você vai clicar no menu do site, vai aparecer igreja, você clica na igreja, vai aparecer a opção dízimos e ofertas. Você clicando ali, já tem os dados bancários para você contribuir. Vamos louvar ao Senhor com mais um louvor, enquanto isso também adoramos com os nossos dízimos e ofertas. Glórias a Deus. As mãos assim. Aleluia! Vamos louvar com as palmas. Perdido na escuridão, buscando por proteção, minha alma cansada desfaleceu. Com minha força tentei, mas não consegui vencer. Eu estou caindo, desanimei. E quando a estrada terminou, Jesus a mim se revelou e me falou que sozinho eu não estou. Me levantou, me transformou, meus pés na rocha Ele colocou. Graças ao Mestre, meu Salvador, meu coração curou, meu nome trocou, e perto fui o mesmo eu não sou. Graças ao Mestre, meu Salvador, grato sou. Não posso negar o que eu vi, a minha escolha é crer. Como cinzas ao vento, minhas dúvidas vivo. Eu abandonarei os fardos que carreguei, vou prosseguir, não volto atrás. Agora e sempre eu cantarei da salvação que em Cristo achei. Perdido eu estava, o caminho eu encontrei. Me levantou, me transformou, meus pés na rocha Ele colocou. Graças ao Mestre, meu Salvador, meu coração curou.
gratos somos. Glória a Deus. Amém, igreja? Vamos orar, vamos agradecer a Deus pela fidelidade do nosso Deus. Nosso Deus é fiel, nosso Deus é maravilhoso. Nós vamos nesse momento agradecer ao Pai pelas ricas bênçãos recebidas, aleluia, pelo pão de cada dia, pela água que bebemos, pela água que banhamos, Pai, por tudo, Pai. Nós reconhecemos que tudo, absolutamente tudo vem de Ti, Pai. Tu criaste todas as coisas e tudo aquilo que o homem fez foi o Senhor que deu a ideia de fazer para que tivéssemos mais um pouco de cômodo, Pai, de conforto, e nós somos gratos a Ti, Pai. Senhor nosso Deus e nosso Pai, Deus querido, Deus amado, Deus santo, Pai, obrigado, Pai, por cada vida, aleluia, por cada ovelha que o Senhor tem trazido para esse ministério, e sermos, Pai, aleluia, por sermos, Pai, aleluia, autoridades, meu Pai, para conduzir estas pessoas com direcionamento do Senhor, com a sabedoria do Senhor, Pai. Não poderíamos conduzir esse rebanho se não fosse pelo Senhor, se não fosse o Senhor que tivesse nos ungido, Pai. Não foi homem que nos ungiu, quem nos ungiu foi o Senhor, e é por isso, é pelo propósito que nós conduzimos essas pessoas, orientamos, aleluia, e nós te louvamos, Pai, pelo Senhor ter sustentado esse ministério até aqui, pela Igreja Nova Aliança com Cristo, aleluia, e pela fidelidade do Senhor na minha vida, na vida da minha esposa, na vida dos meus irmãos, Pai, que todos já deram testemunho dos teus feitos aqui nesta casa, e eu tenho certeza, Pai, que todos eles continuarão contando testemunhos e terão a consciência de que só o Senhor é que pode abrir porta, e a porta que o Senhor abre, ninguém, nem diabo, nem capeta, nem inveja, nada, ninguém pode fechar a porta que o Senhor abriu. Também a porta, Pai, aleluia, louvado seja Deus, que o Senhor fecha, ninguém mais pode abrir, Pai. Então que nós possamos continuar sendo fiel a Ti, Pai, que cada membro, cada servo continue sendo fiel ao Senhor, experimentando da Tua fidelidade, desse princípio tão poderoso que nós, aleluia, aprendemos, Pai, de honrar a Ti e receber do Senhor dupla honra, Pai. Seja conosco, seja com cada servo, com cada fiel nesta noite, e abençoa, Pai, o meu ministério, o ministério de cada um dos Teus filhos, o ministério da pastora Camila, o ministério do Miguel, o ministério, aleluia, da irmã Karina, o ministério da nossa irmã Neide, do Eliel Pacelli, da Elisama, da Rebeca, aleluia, do irmão Sérgio, de todos nós, Pai, que o Senhor nos abençoe e que nós possamos ser prósperos, Pai, e bem-sucedido em nossa chamada, no nosso ministério, e que a Igreja Nova Aliança com Cristo, Pai, seja uma extensão do braço do Senhor na terra, para arrancar muitas vidas que estão no buraco, que estão cegas, perdidas, Pai, e que o Senhor possa usar esta igreja para trazer as ovelhas perdidas para o aprisco. É que eu te peço e te agradeço em o nome de Jesus. Amém, meus irmãos? Glórias a Deus. Quero nesse momento estar distribuindo as oportunidades e quero convidar o nosso irmão Eliel Pacelli para estar louvando ao Senhor e assim fazendo o que deseja o seu coração. E os irmãos que quiserem a oportunidade já vão se preparando aí também, que a oportunidade está aberta em nome do Senhor Jesus. Amém? Vamos ouvir o nosso irmão Eliel Pacelli. Glórias a Deus. Quero saudar a igreja com a paz do Senhor Jesus, a paz do Senhor também para todos que escutam esse culto através das redes sociais. Que Deus venha abençoar a todos. Aleluia, glória a Deus. Nós vamos cantar aqui nesta noite uma canção que tem por título Acalma Tua Alma, né? Uma das canções que já está disponível nas redes sociais e agora vai fazer parte do álbum, né? Vai fazer parte do álbum que
vai ser lançado, né? Da dupla novamente, Eliel e Elisama, se Deus quiser, logo mais, Deus vai estar nos abençoando com um novo trabalho. Vamos adorar o Senhor nesta noite. Quero convidar minha esposa Elisama. Vamos adorar o Senhor, aleluia, em espírito e em verdade. Vamos ficar de pé, igreja, vamos adorar o nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Sabe o que é você se ajoelhar, procurar palavras e não encontrar, choro preso na garganta sem poder gritar, só gemido e lágrimas molhando o rosto. Aleluia. Sabe o que é você dormir, preocupado sem saber o que fazer, angustiado sem nada entender o porquê que está sendo provado. Mas Deus que conhece tua vida sabe o teu limite. Se está te provando, irmão, acredite que nesse vale Deus não te deixa morrer. Fica tranquilo, descansa, acalma tua alma, que logo ele chega e o vento ele para, mostrando que é o dono do poder. O vento aquieta quando ele manda, o mar se acalma enquanto descansa. Não perca a fé, Jesus de Nazaré o seu barco comanda. E a tempestade pra ele é nada, hoje a salvação alcança tua casa. Apenas confia, te aquieta e descansa, e acalma sua alma. Oh, glória a Deus. Obrigado, Jesus. Acalma os corações dessa noite, Senhor. Tu és o Deus que sonda a nossa vida, o nosso coração, a nossa alma. Aleluia. Acalma, Pai, os corações perturbados. Em nome de Jesus. Mas Deus que conhece tua vida sabe o teu limite. Se está te provando, irmão, acredite que nesse vale Deus não te deixa morrer. Fica tranquilo, descansa, acalma tua alma, que logo ele chega e o vento ele para, mostrando que é o dono do poder. O vento aquieta quando ele manda, o mar se acalma enquanto descansa. Não perca a fé, Jesus de Nazaré o seu barco comanda. E a tempestade pra ele é nada, hoje a salvação alcança tua casa. Apenas confia, te aquieta e descansa, e acalma tua alma. O vento aquieta quando ele manda, o mar se acalma enquanto descansa. Não perca a fé, Jesus de Nazaré o seu barco comanda. E a tempestade pra ele é nada, hoje a salvação alcança tua casa. Apenas confia, te aquieta e descansa, e acalma sua alma. Glória a Jesus. E as palmas exaltam o nome do E Senhor. acalma sua alma. Glórias a Deus. Amém, meus irmãos? Glórias a Deus. Mais alguém? Irmã Neide, irmão Sérgio, pastora Camila? Ainda não? Glórias a Deus. Miguel? Amém? Então vamos orar, vamos, aleluia, nesse momento, orar pela minha vida. Vamos
pedir a bênção do Senhor para que Ele possa derramar da sua graça e eu possa estar trazendo a palavra de Deus. Senhor nosso Deus e nosso Pai, Pai querido, Pai amado, Pai santo, Pai, quero neste momento, Pai, pedir o Teu Santo Espírito, Pai, a unção do Teu Santo Espírito. O Teu Espírito já habita em nós, mas eu quero nesse momento pedir a unção do alto, Pai, para que eu possa entregar a Tua palavra, para que eu possa entregar a Tua mensagem, ó Pai, e que o poder do Senhor, aleluia, venha se aperfeiçoar na minha pequenez, Pai, na minha fraqueza, aleluia, e eu possa estar trazendo a palavra do Senhor para a Tua igreja, que o Senhor possa abrir os ouvidos dos Teus filhos, prepara os ouvidos e o entendimento dos Teus filhos, para que a palavra possa entrar e fazer efeito, e possa ficar guardada em nossos corações, Pai. Usa a minha vida, fala comigo, fala com a Tua igreja, Pai. Eu me esvazio para que o Senhor me encha, eu desapareço para que o Senhor apareça, Pai, e que eu possa diminuir para que o Senhor cresça e que o nome do Senhor seja glorificado e nós possamos ser alimentados nessa noite. É que eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos, poder sentar. Glórias a Deus. Meus irmãos, como já foi dito, a palavra de hoje, o tema de hoje é aprendendo no deserto. Quantos já passaram pelo deserto ou estão no deserto aqui? Aí, ó, muitos, né? Alguns estão no deserto, outros já passaram pelo deserto e ainda existem pessoas que ainda vão, né, passar pelo deserto ainda, né? Porque o deserto ele tem uma certa característica, tá? Não é porque você está passando por luta que você está no deserto. Deserto é deserto, né? Deserto é deserto. Deserto ninguém te vê. Você não tem ninguém, né? Você não tem o que comer. Você está vulnerável, né? Aos ataques das feras. Imagina um deserto. É fome, é sede, né? Você fica com medo, assustado, porque a qualquer momento pode aparecer uma fera e te devorar, né? Mas esse deserto, na nossa vida, ele pode aparecer de várias maneiras. Não é porque não estamos, né, no deserto, assim como o povo que saiu do Egito, que não passamos por deserto. Por exemplo, eu e a pastora Camila, nós passamos por deserto. Mas deserto mesmo assim, até os nossos animais sofrerem, né? A nossa gata Belinha, ela ficou isso aqui, ó. Ficou só entre o couro e o osso, né, pastora? Magra, suja. Foi assim um deserto mesmo, né, que o Senhor... A gente dependia do Senhor até mesmo para comer. Que nós não tínhamos dinheiro para comer, né? Quando tinham dinheiro era para comprar uma cartela de ovos. Mas não era uma cartela de 20 ovos, não. Era uma dúzia de ovos. Nós nessa cidade, nessa casa ainda passamos por isso. De ir no mercado um final de semana e comprar uma cartela de ovos e comer ali, né? Às vezes só com arroz. Não temos vergonha de falar. E na fila do caixa, com uma cartela de ovos, em pleno meio-dia, todo mundo sabia que quando você vai comprar ovos para comer com pão é luxo, né? Mas você vai em pleno meio-dia para comprar uma cartela, uma dúzia de ovos no mercado. E eu vi ali pessoas com carrinho lotado, carnes e carnes e carnes, né? E as lágrimas vinham no rosto. E eu queria que tivesse um caixa para eu passar sozinho, para eu não ter que ficar vendo, né? Pessoas com carro lotado de compra na minha frente.
Mas eu dizia amém, Jesus, amém, por essa bandeja de ovos. E a prova que a gente passou foi tão grande que quando a gente começou a comer ovos, a gente ficava feliz, né? Um dia fazia mexido, outro dia fazia frito, né? Com a gema inteira, outra vez fazia o meletão, que o Miguel gosta muito, né? Mesmo tendo carne hoje, o Miguel também, ele gosta do melete, né? E quando é do avô dele, né? Quando é o avô produzido pelo avô dele, ele gosta mais ainda, né? Então, nós temos o nosso deserto, igreja. Nós também passamos pelo nosso deserto. Mas foi no deserto que nós aprendemos, né? Foi no deserto que o Senhor nos preparou para estar aqui hoje, liderando um rebanho. Foi no deserto que a minha fé e a fé da pastora Camila se desenvolveu e se tornou fé especial. Foi pela fé que eu comecei a fazer culto, mesmo não tendo uma igreja física de 4 paredes. Foi pela fé que eu iniciei cultos online. Foi pela fé que foi desenvolvida no deserto. Então, meu querido irmão e minha querida irmã, eu não sei qual é o seu deserto. Cada pessoa sabe qual é o seu deserto. Ô pastor Evandro, o deserto é só quando a pessoa não tem dinheiro? Não. Tem pessoas que têm dinheiro, mas estão no deserto. Talvez o deserto dela é uma cura que não... é uma doença que não tem cura. Talvez o deserto dela é emocional. É a saúde emocional. A vida emocional da pessoa não vai bem. Talvez o deserto dela seja de qualquer outra maneira. Mas o Senhor está dizendo nessa noite que nesse deserto Ele está te ensinando a depender dEle. E um dia, igreja, eu já falei desse testemunho aqui, mas para cada culto tem espectadores diferentes. Tem uma certa vez a minha esposa ainda era nova convertida e estava faltando tudo, acho que estava faltando até o leite da criança, alguma coisa assim, faltava alguma coisa para o nosso filho. E a minha esposa falou assim: como assim? Como assim, marido? Como assim Deus permite faltar comida até para uma criança? E eu falei: meu amor, Deus está te ensinando a depender dEle. Porque você, uma vida inteira, você era autossuficiente, você não precisava de homem, você aprendeu a se virar cedo por causa da dificuldade, né? Você aprendeu a se virar cedo, a trabalhar cedo. Mas quando nós confiamos naquilo que a gente pode apoiar, seja o trabalho, seja pessoas, é muito fácil dizer que confia em Deus. Tem muitas pessoas que abrem a boca e falam, se perguntar: fulano, você confia em Deus? Confio. Ah, como eu confio. Mas na hora que Deus tira tudo, ela apavora. Ela fala: cadê esse Deus? Cadê Deus? Né? Então aquele povo que estava ali no Egito, eles ferviam o juízo de Moisés, dizendo: Moisés, cadê Deus? Que até agora, cadê esse Deus que nos tirou do Egito para nos fazer passar fome? E Deus estava ali provando a fé deles. Deus queria que eles aprendessem a ter fé. Teve um momento que
Moisés estava ali intercedendo e Deus estava cuidando, Deus estava provendo, Deus estava ali sendo a nuvem que guiava de dia, Deus estava sendo a coluna de fogo que guiava à noite. Mas quando você tem o seu pastor, o seu líder, que está sempre ali, ó, intercedendo por você e sendo, né, o porta-voz de Deus para você, é fácil passar, muitas vezes. Mas chega um momento da nossa vida que Deus fala, agora é eu e você. Quando é que você vai crer em mim? Quando é que você vai começar a falar comigo? Quando é que você vai ter intimidade comigo? Quando é que você vai aprender a conhecer minha voz? Né? E eu sentia que Deus estava fazendo isso conosco. Eu dou sempre esse testemunho, porque a gente vê muitas pessoas 10, 20, 30 anos de cristão, não sabem falar com Deus, não sabem ouvir a voz de Deus. E eu dou o testemunho para essas pessoas. Foi com um culto online, 2 anos, mais de 2 anos congregando online, que nós aprendemos a ter comunhão com Deus, aprender a fazer prova de Deus, Deus responder, orar, perguntar a Deus, consultar a Deus e esperar a resposta a hora que Deus queria falar. Porque nós queremos que Deus fale agora, ora agora, e eu quero que Deus fale agora, e Deus não fala. Muitas vezes Deus não fala na hora. Deus fala na hora que Ele entender que nós estamos prontos para ouvir a resposta, né? Então é sobre isso que nós vamos falar hoje. Aprendendo no deserto, aprendendo a depender de Deus no deserto. Amém, igreja? E quando você passa, aleluia, pelo deserto, você aprende a depender de Deus. Olha, não tem nada que venha te intimidar. Não tem dificuldade, não tem barreira, não tem provação, não tem aflição que você não diga, o meu Deus é maior. Porque você foi capacitado e preparado no deserto. É muito fácil dizer Deus é bom o tempo todo. Tem a frase lá, Deus é bom o tempo todo. E o povo posta isso, posta. Muitas vezes quando está lá comendo churrasco. Mas quando falta tudo, cadê o Deus é bom o tempo todo? Agora quer abandonar? Aí quer dizer que a igreja é fria, né? Ah, essa igreja é fria porque eu estou lá há tanto tempo e não está acontecendo nada na minha vida. Até agora não mudou nada na minha vida. Igreja não muda a vida de ninguém. Quem muda é Deus. A igreja faz o papel de levar a palavra. Mas se eu não deixar a palavra entrar, se eu não aprender a ter uma comunhão com Deus, pastor e igreja nenhuma muda ninguém. Está cheio de igreja. Igrejas de todo tipo. Igreja católica, igreja evangélica, igreja, como é que diz? De seita. Está aí, tem muitas. Mas a religiosidade não muda a vida de absolutamente ninguém. Não muda. A religiosidade, ela pode mudar a sua aparência. Você passa a ser uma pessoa religiosa, cumprindo ali, né, a doutrina de uma igreja, o dogma de uma religião, uma cultura de uma religião, mas mudar o teu ser, o teu intelecto, a tua mente, só vai mudar quando a palavra entrar. Quando a palavra entrar, quando você permitir que a palavra entre e faça efeito na sua vida. Mas enquanto ela entrar aqui e sair do outro lado, a sua vida não vai mudar. Aí é onde o Senhor nos coloca no deserto, que aí não tem pastor, não tem ninguém que possa resolver. Pode ser que no mundo físico o teu pastor esteja ali, o teu pastor possa dizer para você, olha, estou contigo, hein? Só dá um grito ali, até na madrugada eu vou te socorrer. O pastor pode falar isso. Mas quando Deus bota o crente no deserto, olha, não tem pastor, não tem ninguém. Deus dá um jeito de sumir todo mundo e ficar só você. Para você dizer, agora eu vou ter que orar, porque eu não tenho ninguém por mim. Os meus parentes, o meu pai, a minha mãe não podem fazer nada por mim.
Teve um momento que a minha esposa, ela falou isso. Poxa, a minha mãe sempre nos perrengues, ela sempre me ajudou de alguma forma, ela sempre me dava uma força. Mas agora nem a minha mãe está conseguindo mais, nem minha mãe está tendo mais. Todas as portas se fecharam. Não era assim que você falava? Eu falei, é isso, é sobre isso. Ele quer que a gente confie nele, vamos confiar. Quando foi um dia, igreja, nós estávamos sem gás, sem nada. Sem gás, sem comida, sem nada. E quando deu 19 horas, eu estava fazendo culto, dizendo que Jesus é bom, que Jesus salva, que Ele prospera, que Ele abençoa. E quando terminei o culto, igreja, alguém que não é membro da nossa igreja, alguém que nunca tinha ouvido o nosso culto, nesse dia, ele estava no culto, essa pessoa estava no culto, e ela deu uma oferta de R$500. Eu olhei na conta assim, falei, limpei os olhos assim, eu falei, é 50, né? Não é 500, eu estou ficando louco, deve ser 50. Quando eu olhei, falei, amor, olha aqui. Alguém ofertou com R$500. E aí depois que eu vi uma mensagem, não me lembro onde foi, se foi no WhatsApp, onde foi, eu vi uma mensagem, a pessoa falando assim, rapaz, que culto abençoado, que unção, que louvor, que bênção, que Deus abençoe o ministério de vocês. Eu dei uma simples oferta aí, para ajudar o ministério de vocês. Uma simples oferta. A pessoa usou esta palavra. Eu falei, meu irmão, você não sabe, mas eu vou te dizer, foi Deus que tocou o seu coração. Deus sabe da nossa fidelidade a Deus. E nesse dia, meu irmão, eu pude testemunhar para ele depois. Nesse dia que você foi tocado, impulsionado, nós estávamos sem gás, sem comida, eu desempregada, minha esposa desempregada e a gente com um filho pequeno em casa. E nesse dia eu me lembro, nós corremos, será que ainda tem lugar aberto para comprar gás? Corre! E nós fomos lá, pedimos gás, aquela coisa toda, aquela correria, né? E nós vimos ali a fidelidade de Deus. E aí pronto, aí minha esposa, ela foi aprendendo, ela falou, pois agora pode vir as provas que eu vou vencer, eu vou passar por elas, que eu sei que Deus é fiel. Teve um dia que Deus fez fazer dinheiro aparecer na conta dela, igreja. Ela já tinha recebido todo o seguro-desemprego, o FGTS, já tinha recebido tudo, não tinha mais de onde aparecer dinheiro. Pois apareceu dinheiro na conta dela. Marido apareceu aqui, R$150. Uma outra vez que a gente estava, né? Era gás também, né? E aí apareceu R$150 na conta dela. Igreja, isso é uma regra, pastor? Deus começa a colocar dinheiro na conta de todo mundo assim? Não, isso não é uma regra. Depende do deserto que Ele te colocar. Exatamente. Como, né? O que Deus queria tratar conosco ali era toda essa questão do financeiro, da confiança em Deus, da autossuficiência, que Deus queria que quebrasse essa autossuficiência e nós nos tornasse dependentes de Deus. É porque Deus tem intenção de nos humilhar, Vanildo? É por isso? Não. É porque Deus sabe que se nós não aprendermos a depender dEle, a gente não vai ter força para vencer as nossas aflições, que Jesus falou que nós teríamos aflições. Se nós não aprender a depender dEle, nós vamos apavorar sempre. Sempre você vai dizer, eu não consigo ser crente, eu não consigo confiar em Deus, é muita luta, é muita prova. Mas quando nós aprendemos a depender de Deus, nós vamos dormir acreditando que a vitória vem ao amanhecer. Amém, igreja? Vamos aqui abrir o nosso primeiro banner. Aleluia. Vamos ler a nossa introdução que diz assim: a Bíblia relata que Deus guiou o povo de Israel pelo deserto durante 40 anos com o propósito de quê? De provar, humilhar e ensinar a dependência total dele. Deus guiou o povo de Israel pelo deserto
durante 40 anos, com o propósito de prová-los, de humilhar e ensinar a eles depender totalmente de Deus. O deserto foi um lugar de aprendizado sobre obediência e confiança na provisão de Deus. Confiança, obediência e confiança na provisão de Deus. Amém, igreja? Então o livro de Deuteronômio, capítulo 8, destaca essa jornada mencionada aqui, que o Senhor guiou Israel pelo deserto por 40 anos para humilhá-los e provar seu caráter, testando sua obediência, né? Ele os humilhou, permitindo a fome, mas os sustentou com maná. E o maná era um alimento desconhecido, para provar que realmente veio dele, né? Para ensiná-los que a vida não depende apenas de pão, mas de toda a palavra de Deus. O objetivo era humilhar, provar e no final abençoá-los. A correção divina durante esse tempo é comparada à disciplina de um pai para com seu filho. Então é como se nós, pais, né, temos ali, né, filhos, né, ou filho que não queremos depender dos pais, né? Igual outro dia desse eu fui levar o Miguel na escola, aí eu fui puxando a bolsa da escola dele. Quando chegou perto da escola, ele falou: não, pai, me dá. Como que diz assim? Não quero chegar na escola, eu quero eu mesmo segurar minha mochila. Eu falei: amém, meu filho, tá certo, isso mesmo. Ele não queria que as pessoas achassem que ele era um bebezinho e o pai tinha que puxar a bolsinha dele. Não, ele queria chegar lá arrastando a bolsa dele. Saiu arrastando a bolsa, arrumando, enganchando pela porta e tudo, nos bancos, no meio do caminho, mas saiu puxando a bolsa dele ali, né? Então, às vezes, nós, filhos, nós queremos essa autossuficiência. Eu já estou homem, já estou rapaz, já sou mulher. Eu não quero depender do meu pai e da minha mãe. Meus pais pensam que eu sou criança. Eu não sou mais criança. Eu sei me virar. Não é assim que muitas vezes os filhos fazem. Aí o pai leva lá para a cidade grande para estudar e trabalhar. Aí larga lá. Pá. Aí agora o filho começa: ei, pai, agora eu estou vendo como é difícil seguir a vida sozinho. Quando eu estava aí, eu tinha o teu suporte, eu tinha a tua bênção, eu tinha o teu cuidado, e agora eu não tenho nada. Agora eu entendo o quanto eu dependo de vocês, meus pais. Não é assim que o filho faz? Quando eu vim da Bahia para São Paulo, o meu pai falou assim: olha, meu filho, toma muito cuidado. Lá em São Paulo é lugar que filho chora e mãe não ouve. Eu falei: meu pai nunca foi em São Paulo. Meu pai nunca foi em São Paulo, tá falando nisso, cara. E quando eu cheguei em São Paulo, eu vi, igreja. Eu achava que debaixo do teto do meu pai era ruim. Eu já estava com 24 anos. Meu pai queria me bater. Tudo, meu pai controlava tudo. Controlava a comida, controlava a luz, a lâmpada acesa, controlava a hora de dormir, meu pai controlava tudo. E aquilo a gente achava chato. E meu irmão mais novo achava mais chato ainda. O Elber. Tinha ele com 17 e eu com 24. E aí um dia o Elber falou assim: rapaz, vamos embora, vamos cair pelo mundo aí, vamos sair cantando por aí. Eu falei: embora. E aí, quando nós viemos para São Paulo, foi que a gente foi ver. Eu senti saudade até da minha mãe, que cobria as pernas da gente, assim, a gente ia dormir, pegava no sono, aí as pernas ficavam descobertas, e minha mãe ia lá e cobria. Cansei de ver minha mãe fazer isso. Cobria minhas pernas, assim, ela saía, antes dela dormir, ela ia cama por cama,
cobrindo. Aquele que estava ali com as costas cobertas, ele cobria as costas ali, o outro cobria as pernas. E nós estávamos ali dormindo no chão da igreja, no chão frio da igreja. Era em cima de um colchão, mas a temperatura do azulejo frio subia para o colchão fino, e a gente passava a noite dormindo encolhido com frio. E Deus foi quem cuidou de nós, tocava no coração das pessoas. Chegava no culto, terminava o culto, os irmãos diziam assim: toma aqui, benção, ó, trouxe para vocês. Que é isso, irmã? Ó, tem umas blusas aí, jaqueta, ó, vê aí o que é que dá para vocês. O que servir para vocês aí, vocês podem ficar. Aí trouxe agasalho, trazia um monte de coisa. Essas pessoas não sabiam que a gente não tinha trazido nada disso. E a gente entendia que era o cuidado de Deus. E aí a gente falava: olha, Nildo, olha, Elber, a gente vai precisar orar muito, porque aqui em São Paulo as pessoas são frias. A gente falava isso: aqui em São Paulo as pessoas são frias, e se a gente não orar, a gente vai sofrer muito. Então vamos orar, porque a gente depende mais de Deus do que qualquer pessoa. A gente estava ali, né, com os cuidados do pastor que, né, nos deu a igreja para a gente dormir, mas ele mesmo foi o primeiro a dizer. Ele falou: olha, eu não vou garantir janta para vocês toda noite, porque nem para mim eu tenho. Todo dia pode ficar tranquilo que um almoço, nem que seja com ovo, vai ter. Mas tem dia que a gente não tem janta. A gente se vira ali com a bolacha, com pão, com leite, e a gente vai dormir dando glória a Deus. Então já te aviso, porque vai ter dia que eu não vou chamar vocês para jantar. Amém, pastor? E Deus preparava as pessoas, igreja. Deus, ele não abandona. Deus, ele não nos abandona. Nós temos que aprender a confiar no Senhor. Mas a gente não faz questão de depender do Senhor. A gente quer ter sempre algo para se escorar. A gente quer ter sempre alguém para se escorar. E Deus tira tudo que é amuleto, né, o suporte que a gente possa, né, aleluia, que a gente possa se pendurar, ou não, se apoiar. Ele tira tudo aquilo para você aprender a confiar mais em Deus, né? Então, vamos aqui para o nosso segundo banner. Eu estou deixando o Espírito Santo conduzir, viu, pessoal? Vamos ler aqui o texto em Deuteronômio capítulo 8, versículo 1 a 3. Vamos ler também o versículo 16, que diz assim: Moisés disse ao povo: tenha o cuidado de obedecer a todas as leis que o Senhor, todas as leis que hoje eu estou dando a vocês, para que vocês vivam e se tornem mais numerosos e entrem e tomem posse da terra que o Senhor Deus jurou dar aos nossos antepassados. Lembrem que o nosso Deus guiou vocês pelo deserto esses 40 anos. Durante essa longa caminhada, Deus os humilhou e os pôs à prova para saber se estavam resolvidos ou não a obedecer aos seus mandamentos. Ele os deixou passar fome e depois lhes deu para comer o maná, uma comida que nem vocês nem os seus antepassados conheciam. Deus fez isso para que soubessem que o ser humano não vive só de pão, mas vive de tudo o que o Senhor Deus diz. Igreja, nós vemos aqui, quando fala pão, igreja, não está falando só de comida. Quando fala aqui que o ser humano não vive só de pão, está dizendo também que o homem não vive só de coisas materiais, não vive só de trabalhar. Porque tem pessoas que falam assim: eu não vou para a igreja, ou eu não oro porque eu trabalho muito, né?
Eu trabalho muito para trazer o sustento para minha casa, e por isso eu não vou para a igreja, e por isso eu não oro, por isso eu não leio a Bíblia, porque eu trabalho muito, eu não tenho tempo. Olha, igreja, Deus não está mandando ninguém parar de trabalhar para ficar só orando, não. E dentro de igreja, não. Deus não está mandando isso. Mas Deus está dizendo que o homem não vive só de pão. O homem vive da palavra de Deus. Não só de pão, mas de também a palavra de Deus. Então você não vive só do seu trabalho. Uma hora Deus vai tirar o teu trabalho e vai tirar tudo para você entender que sem Deus o homem não vive. Porque se ele achar que ele só depende do trabalho, tem gente que bate no peito e fala assim: eu que não trabalho para ver se pastor, igreja vai me dar dinheiro, vai botar comida na minha casa. Não já viu pessoas falar assim? Eu que não trabalho não, para ver se vai cair do céu. Ele endeusa o trabalho, se torna dependente do trabalho, só que aí agora vem a doença, e aí ele não pode trabalhar. Vem a doença e ele não pode mais trabalhar. Ou então as portas se fecham e ele depende de Deus para abrir. Então, igreja, nós não dependemos só de pão, mas também de toda a palavra que sai da boca de Deus. Não despreze a palavra de Deus por causa do pão, por causa das coisas materiais, por causa do trabalho. Não despreze a palavra de Deus, porque lá na frente vai ter um grande abismo e você vai precisar de Deus, né? Deuteronômio capítulo 8, versículo 16 diz: e lhes deu para comer o maná, uma comida que os seus antepassados não conheciam. Ele fez tudo isso para humilhá-los e para fazê-los passar por provas, a fim de abençoá-los mais tarde. Amém? Então, essa é uma estratégia de Deus, igreja. Essa já é uma estratégia antiga do Senhor para nos tratar, para aperfeiçoar a nossa fé, amadurecer a nossa fé e nós tornarmos dependentes do Senhor, até mesmo na fartura. Porque a palavra de Deus diz o quê? Aquele que é fiel no pouco também será fiel no muito, correto? Aquele que é fiel no pouco também será fiel no muito. Aquele que é infiel no pouco, também no muito ele será infiel. Então esse princípio de Deus também vale para aqueles que for fiel na prova, no deserto. Deus entende que ele também vai ser fiel na fartura. Então por isso ele nos prova, ele nos coloca no deserto, para ver se nós vamos ser fiel na prova, né? Ô pastor, mas é porque Deus não sabe? Não, ele sabe, mas por ele querer preparar nós mesmos e mostrar para nós mesmos que não estamos prontos, ele bota no deserto. Porque se ele olhasse para nós e visse que nós já temos essa fé nele, já temos essa dependência dele, ele não colocaria no deserto, ele não colocaria. Mas Deus faz isso porque sabe que a nossa natureza tende a se orgulhar e querer seguir o nosso caminho independente de Deus. Nós tendemos a isso. O nosso orgulho, o nosso intelecto diz: para que você agora virou o quê? Tudo é você quer orar, você tem que orar para tudo. Você é uma pessoa inteligente, você trabalha, né? Eu já vi pessoas dizer que esse negócio de igreja, de procurar Deus, é que é para frente, fraco, né? Ali, esse negócio de tudo tem que procurar pastor, procurar igreja, é coisa de gente fraco, é de mente fraca. Quem tem a mente forte tem que só trabalhar e viver. Não, igreja. Até aquele que tem dinheiro, que tem riquezas, se ele não for dependente de Deus, ele lá na frente ele vai morrer. Ele vai morrer, né? Então vamos aqui entender o significado da dependência de Deus. O que é que significa essa dependência de Deus? É uma fraqueza que nós temos que ter? Não.
A dependência de Deus não é fraqueza. Depender de Deus é a expressão mais pura de fé e reconhecer que sem Ele não podemos fazer nada. Como diz lá em João capítulo 15, versículo 5. Olha o que diz. Eu sou a videira. Foi o próprio Jesus que falou isso. Eu sou a videira e vocês são os ramos. Quem está unido comigo e eu com ele, esse dá muito fruto. Porque sem mim, vocês não podem fazer nada. E nada é nada. Quando ele diz nada, é nada. Jesus, ele é uma árvore e nós somos os galhos, os ramos dessa árvore. Se nós não tivermos ligado nessa árvore, nós vamos morrer. Vamos secar, secar, secar até morrer. Pega lá um ramo de uma planta e quebra ela e deixa lá só dentro da água para você ver. Não vai adiantar nada. Se ela não estiver ligada ali, né, naquele tronco, né, no caule ali, naquele tronco, ela não vai frutificar, ela vai morrer. E nós, se não tivermos unidos, ligados com o Senhor Jesus, nós somos assim, né, como a videira, né, separada do ramo, ela não dá fruto. A dependência de Deus, ela é o oposto da autossuficiência. Então uma pessoa autossuficiente, ela vai ter dificuldade de depender de Deus. Ela jamais vai querer depender de Deus, porque ela é autossuficiente. Ela fala, não preciso de ninguém. A pessoa autossuficiente, ela tem problemas para trabalhar em empresa, para trabalhar em equipe. A pessoa autossuficiente, ela tem problemas para servir na igreja, porque na hora que ela tiver de trabalhar em equipe com os irmãos, os membros da igreja, ela vai ter problema. Ele não vai conseguir, ele vai querer, ele não vai querer se submeter ao líder do evangelismo, ele não vai querer se submeter ao líder da mocidade, ao líder do grupo das senhoras, do grupo dos senhores, do grupo do jovem. O autossuficiente, ele tem dificuldade de se submeter a alguém. Você acha que ela vai querer se submeter a Deus? Ela não vai. Então, a dependência de Deus, ela é o oposto da autossuficiência. Oposto da autossuficiência, que é deixar de confiar deixar de confiar no próprio entendimento. O oposto da autossuficiência, né, que é a dependência, é deixar de confiar no próprio entendimento e riquezas para depender totalmente do Pai. E Jesus, ele foi o maior exemplo de dependência, né? Porque ele, como homem, tá, igreja? Jesus, como homem, na sua natureza ainda de homem, ele se submetia ao Pai, né? Jesus demonstrou dependência total do Pai, orando e buscando orientação antes de tomar decisões, né? Temos o exemplo de quando ele, da escolha dos discípulos, né? Ele orava ao Pai e o Pai ia dando direção, o Pai ia revelando e apontando e ele ia seguindo as orientações do Pai, né? Jesus é o melhor modelo de cristão que nós podemos ter, viu, igreja? E depois o apóstolo Paulo. Então, temos aqui também, né, como exercitar a dependência de Deus no dia a dia, como eu ponho isso em prática, né? Através da oração e meditação na palavra. Oração e meditação, a prática diária envolve orar constantemente e meditar na Bíblia, na palavra de Deus, permitindo que Deus guie as nossas decisões. Amém, igreja? Não ache que por ser uma coisa simples, uma decisão simples, você não tem que consultar a Deus. Consulte a Deus. Mas eu agora não preciso ficar consultando a Deus a tudo, porque hoje eu tenho condição, hoje eu tenho dinheiro na conta. Olha, toma cuidado com isso.
Não é porque você tem hoje, você tem dinheiro, que você agora não vai consultar Deus para comprar um carro, não vai consultar Deus para comprar uma casa, não vai consultar a Deus, né, para comprar um terreno, para fazer um investimento. Não é porque você tem dinheiro que você vai deixar de consultar a Deus. Seja nas coisas simples ou nas coisas, né, nas coisas difíceis. Queira depender de Deus. Queira, faça questão disso. Deus, eu dependo do Senhor. A minha esposa diz que eu tenho o dom da oração. Mas quando eu entro ali para gravar a oração da manhã, eu falo, Deus, põe as palavras na minha boca, porque se o Senhor não for por mim, eu não consigo. Eu não consigo gravar todos os dias uma oração. Eu não tenho palavras, argumentos, né? Porque muitas vezes eu estou aqui, eu não estou precisando de nada naquele momento ali, mas tem pessoas lá do outro lado que está precisando, e a minha oração não se limita aqui dentro de 4 paredes, dentro da minha casa, a minha família. Aquela oração ali é para o público, é uma oração que vai ser lançada publicamente. Então aquela oração tem que alcançar pessoas, e se eu não dependo de Deus, se eu achar que eu não dependo de Deus, eu vou estar limitado, né? Então nós temos que depender de Deus até nas pequenas decisões, nas simples decisões, nós temos que querer depender de Deus. Amém, igreja? Também a submissão, né? A submissão de planos. Entregar os projetos e ansiedades a Deus, pois a verdadeira paz vem de confiar na sabedoria dele. Como diz lá em Provérbios capítulo 3, versículo 5. Confie no Senhor de todo o coração e não se apoie na sua própria inteligência. Amém? Então a dependência de Deus também no dia a dia envolve a fidelidade, né? Fidelidade, demonstrar dependência através da fidelidade a Deus, né? Reconhecendo que tudo o que temos vem dele. Transformar o tempo com Deus, se aquilo que parece ser uma obrigação, transforme num momento prazeroso, né? Torne o momento da oração prazeroso, um relacionamento, não uma obrigação. Amém, igreja? Vamos para o 5º banner aqui. Agora falando do propósito da dependência. Com que propósito, pastor Evanildo? Com que propósito Deus, Ele quer nos ensinar a ser dependente dEle, né? A dependermos do Senhor. O propósito é de nos ensinar a aprender no deserto. Como já foi falado aqui, Deus usa tempos difíceis, né, como deserto, para nos ensinar a depender dele, tirando o foco das coisas materiais. Quando estávamos faltando tudo, quando não tínhamos, né, dinheiro, não tinha nada material para a gente se apegar, aleluia, nós fazíamos o quê? Orávamos, né? Nós orávamos e dedicava a nossa vida em oração, porque Deus estava ali nos ensinando a depender de Deus, né? A dependência na prosperidade, né? Como nós já falamos aqui, não querer depender de Deus só no deserto, mas também na prosperidade. Quem aprende a depender de Deus no deserto, mantém essa dependência mesmo na fartura, valorizando a presença de Deus acima das bênçãos, né? A videira verdadeira, assim como o ramo depende da videira, os cristãos devem permanecer em Cristo para produzir frutos, né? Bons frutos. Amém? Como nós lemos lá em João
João 15, versículo 5, né? E aqui nós trouxemos aqui algumas chaves, né? Que nós podemos usar, né? Ou fazer para sermos mais dependentes de Deus, né? Renunciar e obedecer, né? A dependência exige renúncia do eu, tá? A dependência de Deus exige a renúncia do eu. Quando você não renuncia ao eu, você não consegue depender de Deus, porque você quer muito que seja do seu jeito e muitas vezes Deus quer trabalhar do jeito dele. E aí você fica, né, querendo controlar tudo. E essas pessoas controladoras, elas impedem o trabalhar de Deus, porque Deus quer fazer de um jeito e ela quer que seja do jeito dela, né? Então, a dependência exige renúncia do eu e obediência à vontade de Deus. Tem também um ponto de desistir de se preocupar, né? Ao invés de você ficar arrancando os cabelos da cabeça, lançar toda a ansiedade sobre ele, sobre o Senhor, confiando no seu cuidado diário. Ele é quem cuida da nossa vida. Como diz lá em 1 Pedro capítulo 5, versículo 7. Entregue todas as suas preocupações a Deus, pois Ele cuida de vocês. O outro ponto é identificar idolatrias. Identificar idolatria. Não, pastor, mas eu jamais, né, sou idólatra. Eu não adoro imagens, eu não adoro outros deuses. Nós temos que analisar o coração para remover dependência de coisas materiais ou pessoas. Às vezes nós fazemos de pessoas ídolo, né? Ou fazemos de coisa ídolo. Por exemplo, eu idolatrava meu carro. O meu carro era como se fosse um deus, né? Muitas vezes eu estava ali oprimido, triste, e eu entrava ali dentro do meu carro para tentar buscar um refúgio ali dentro do conforto do meu carro. É terrível, igreja. O diabo ele cega mesmo a pessoa. Ele faz você se apegar a uma coisa simples dessa aqui, ele faz você se apegar, né? Identificar a idolatria, né? E ao vivermos na dependência de Deus, iremos experimentar a verdadeira liberdade, pois a força dele é aperfeiçoada em nossa fraqueza. Amém, igreja? Então, quando nós não queremos depender de Deus, nós se tornamos escravos da nossa própria natureza. Nós nos tornamos escravos da nossa própria natureza. Mas quando a gente passa a depender de Deus, essa natureza velha nossa, ela não nos oprime mais, ela não nos domina mais, que nós passamos a ser guiados pela natureza do Espírito de Deus que une, né, ao nosso espírito. Amém? Vamos ficar de pé. Essa é a palavra de hoje, igreja, que nós possamos, aleluia, não murmurar no deserto, que nós possamos fechar a boca, igreja. Aquele povo que saiu do Egito ali, eles sofreram, muitos morreram, muitos ficaram doentes. Deus deu comida e depois Deus permitiu, colocou uma pandemia ali que muitos morreram de barriga cheia, mas morreram porque murmuraram contra o Senhor. Então a murmuração é algo muito sério. A murmuração entristece o coração de Deus e muitas vezes Deus despreza. Deus humilha a igreja. Nós vemos aqui na palavra de Deus, Moisés dizendo ao povo que Deus colocou 40 anos no deserto com o propósito de nos humilhar, de humilhar aquele povo. O povo que estava murmurando, mesmo povo que viu o mar vermelho, o mar se abrir, né? Que viu o mar se abrir, que viu os cavalos, os cavaleiros e os cavalos, os carros de Faraó. Deus afundou o exército de Faraó no mar. Aquele povo viu tudo isso, viu a coluna de fogo à noite, viu a nuvem guiando eles durante o dia, viu sair água da rocha, viu tudo, né?
eles mesmo assim, eles estavam ali murmurando contra o Senhor. O Senhor ficou irado. A Bíblia diz que Deus ficou irado. Deus mandou ali as codornas caírem do céu e eles, né, comeram carne, e o maná que caía também. Eles comeram, comiam pão. Mas Deus ficou irado com a murmuração deles. Deus ficou irado. Tome cuidado no deserto. Procure saber qual o propósito. Quando nós estávamos ali no deserto, a gente dizia: Senhor, fala comigo, com que propósito eu estou passando por isso? Qual o propósito disso? E Ele falava. Quando eu não sabia, eu buscava de Deus, Deus me falava. Quando a minha esposa não sabia, ela buscava e dizia: já sei, Deus está querendo que eu confie mais nele, não confie mais na minha profissão, no meu talento, na minha faculdade, na minha carteira de trabalho. Ele não quer que eu me apegue mais a isso. Ele não quer que eu confie na minha mãe, que sempre me dá suporte. Eu estou entendendo que agora Ele quer que eu me apoie nele, confie nele. E aí, a partir desse momento, ela chegou a murmurar algumas vezes, mas aí ela, entendendo, igreja, ela passou por aquele deserto ali de forma mais leve, e o processo não foi tão grande. É tanto que ela foi ungida pastora, com 5 anos de crente, ela foi ungida pastora, igreja. E eu conheço pessoas que estavam 10, 15, 20 anos, nunca foi ungida nada. Muitas vezes porque é um murmurador. Muitas vezes porque é um murmurador. Eu novo convertido, já encerrei, pessoal. Eu novo convertido, a gente ia na casa de alguns cristãos, velho de crente, murmurava que só na vida. E aquilo deixava a gente triste. Vitimismo também é murmuração. Vitimismo também é murmuração. E a gente, novo na fé, né? Porque o novo convertido, ele tem uma alegria, uma fé, né? O primeiro amor. E a gente ia lá na casa daquelas pessoas que elas convidavam nós para a alegria nossa contagiar eles, porque eles estavam assim, ó, mortos. Murmurava de tudo. Murmurava de tudo. Crente que murmura, igreja, vai ficar mais tempo no deserto. Se ele ia ficar 1 ano, 1 mês no deserto, ele vai ficar 10, 15, 20 anos, quem sabe 40 anos no deserto, né? Então, que nós possamos fechar a nossa boca e confiar no Senhor, ainda que nós não vejamos nada, que nós possamos fechar a nossa boca e dizer: Senhor, tenha misericórdia de mim, que não se afaste de mim a tua presença, e trata comigo, Senhor. O que é que o Senhor quer que eu mude? Não coloque o defeito em Deus. Não diga que Deus é cruel, que Deus é carrasco. Não diga isso. Diga: Senhor, eu sou um pobre miserável mesmo. Eu sou um orgulhoso. Eu sou um egoísta. Se humilhe diante do Senhor. É nesse momento que Ele vai te quebrar, vai te dar um novo coração, e aí agora Ele vai te levantar. Amém? Vamos orar. Senhor nosso Deus e nosso Pai. Pai, estamos aqui, Pai, aleluia, alegre e felizes, Pai, com esta palavra, crendo que verdadeiramente, Pai, nós não podemos achar nenhum defeito no Senhor, porque Tu és perfeito, Tu és Deus, Tu és o nosso Pai, Tu és soberano, e um Pai tem toda a autoridade para com seus filhos. Um Pai tem toda a autoridade para disciplinar os seus filhos. Quantas vezes, Pai, nós disciplinamos os nossos filhos, chegamos a ponto de bater, de castigar, de colocar de castigo, de humilhar muitas vezes, Pai. Chegamos ao ponto de humilhar os nossos filhos porque nós queremos disciplinar do nosso jeito. Mas não entendemos que o Senhor também, como Pai, o Senhor também tem todo o direito de nos humilhar para nos mostrar que éramos autossuficientes, orgulhosos, soberbos. Mas hoje, Pai, nós estamos aqui diante do Senhor e nós queremos dizer, Pai, que nós não somos nada sem Ti. Nós, separados do Senhor, nós somos como ramos, galhos secos, Pai, que não dá fruto, que não cresce e que morre, Pai. Aleluia. E que nesse momento, Pai, nós possamos nos comprometer, Pai, nos comprometer com o Senhor, de sermos pessoas mais dependentes do Senhor. Ainda que sejamos talentosos,
ainda que estejamos trabalhando, ainda que tenhamos pessoas que nos ajudam, Pai, nós viemos depender mais do Senhor, ó Pai. E assim possamos passar o nosso deserto, a nossa luta, a nossa prova, entendendo que o Senhor é Pai e o Senhor está fazendo isso para o nosso próprio bem, para que lá na frente o Senhor possa nos colocar na fartura, possa entregar algo grande nas nossas mãos e nós vamos ser dependentes do Senhor, vamos continuar dependente do Senhor para conduzir e para administrar tudo aquilo que o Senhor colocou nas nossas mãos, Pai. Seja com cada um de nós e que este poder, esta unção que foi liberada para nossas vidas nessa noite possa surtir efeito e a partir de hoje nós possamos ser mais dependentes de Ti e aleluia, consultar a Ti em tudo que nós formos fazer, Pai. Nós possamos buscar o Teu direcionamento e que nós não venhamos sair fazendo, Pai, achando que sabemos de tudo, quando na verdade não sabemos de nada, Pai. Só Tu sabe do amanhã, só Tu é que sabe do hoje e do amanhã, aleluia, e da eternidade, só Tu é que sabe de todas as coisas, Pai. Seja conosco, nos abençoa, nos dá um novo coração, ó Pai, é que eu Te peço e Te agradeço, em nome de Jesus, amém. Amém, meus irmãos, glórias a Deus. Eu tinha que entregar essa mensagem, nos perdoe aí o horário, vamos estar dando aqui os avisos. Meus irmãos, temos a Quarta da Bênção online na quarta-feira pelo canal do YouTube da pastora Camila Gomes às 19 horas. Os irmãos, não percam aí a palavra da Quarta da Bênção, amém? Temos também a bênção de Deus no seu lar a partir de segunda-feira, a partir de amanhã, às 21h30, tá bom? Com o nosso querido irmão pastor Elton Araújo, de segunda a sexta, com reprise aí ao meio-dia, tá bom, pessoal? E também disponível no YouTube, se você não conseguir ouvir em tempo real, às 21h30 e nem também meio-dia, você tem lá no YouTube da Rádio Chegou a Minha Vez, o programa para você assistir no mesmo dia e também no outro dia, tá bom? A oração da manhã também com o pastor Evanildo Gomes às 6 horas no canal da Igreja Nova Aliança com Cristo, e o devocional com o nosso irmão Marcelo Moreno às 8 horas da manhã todos os dias pelo canal da Rádio Chegou a Minha Vez. Amém, meus irmãos? Vamos orar e vamos agradecer a Deus e também dar a bênção apostólica. Senhor nosso Deus e nosso Pai, muito obrigado, Pai, por mais este culto. Obrigado, Pai, pelas vidas, Pai, aleluia, que vieram para louvar e engrandecer o Teu santo nome. Todos aqueles, aleluia, que permaneceram conosco online, muito obrigado, Pai. Aleluia, dá-nos uma semana abençoada, Senhor, dá-nos uma noite de paz, Senhor, dá-nos, aleluia, uma entrada de mês abençoada, Senhor, aleluia, e que nós possamos entrar no mês de fevereiro, glorificando o Teu santo nome, abençoados com as Tuas ricas bênçãos, com o Teu direcionamento. Abençoa, meu Pai, aleluia, a semana de aula das crianças que já vão voltar às aulas, meu Pai, que o Senhor abençoe, Pai, os professores que vai estar ali com novos alunos, abençoam, Pai, a direção das escolas, abençoam os alunos, Pai, que estão ali, que vão enfrentar ali novas salas, novos alunos, novos amiguinhos, Pai, aleluia, o processo de adaptação deles, Pai, que o Senhor abençoe, que seja uma bênção, ó Pai, abençoa a semana de trabalho dos Teus filhos, abençoa a nossa vida, a nossa casa, tudo que leva ao nosso nome, Pai, e que nós possamos estar debaixo da Tua proteção, é o que nós Te pedimos e Te agradecemos, no nome de Jesus, que todos estendam as suas mãos e recebam a bênção apostólica em nome do Senhor Jesus. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, a comunhão e as consolações do Espírito Santo esteja com todos nós, desde agora e para sempre, que todos digam amém, glória a Deus, graças a Deus. Vamos aplaudir o nome do Senhor. Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Termina aqui o nosso culto. Obrigado por estar conosco. Obrigado pela sua audiência.
Fique ligado em nossas programações. Inscreva-se no canal do YouTube Igreja Nova Aliança com Cristo. Deixe o seu like e ouça nossa rádio 24 horas. Link na descrição. Tenha uma ótima semana e que Deus abençoe.